Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Luiz Eloy, sou do povo Terena, de Mato Grosso do Sul, da terra indígena Toné e Pegue, que fica já na região do Pantanal sul-mato-grossense, e faço parte dessa geração de jovens indígenas que, pelo menos nos últimos 13, 14 anos, deixaram suas comunidades e tiveram acesso ao ensino superior, né? Então, sou formado, sou advogado e atualmente atuo como assessor jurídico da articulação dos Pau-Indígenas do Brasil. A gente fica lá em Brasília, no escritório da APIB, acompanhando as demandas do movimento indígena a nível nacional. De imediato, eu já vou passar a fala para as lideranças, né, seguindo a ordem da programação, e as lideranças vão ter 10 minutos, né, cada um para fazer a sua fala, um pouco da conjuntura atual, do momento que nós estamos vivendo, no que tange aos direitos dos povos indígenas, né? As lideranças que estão aqui são, cada um, representantes das suas regiões, e podem muito bem falar tanto dos desafios a nível nacional, mas que também estão impactando concretamente a vida de várias comunidades de acordo com as suas realidades. Então, de plano, eu já vou passar a palavra para a Ângela Cachuiana, que está aqui nesse ato representando também a COIAB, é uma das coordenadoras da COIAB. Ângela. Sim. Você quer aqui? Eu acho que eu prefiro segurar. Já chega de ser controlado. Agora o controle é com a gente, né? Segurando o microfone. Boa tarde. Como fui apresentada, eu sou Ângela Amanaquá Cachuiana, sou da terra indígena Cachuiana Tunaiana, do extremo norte do estado do Pará, né, que foi uma das últimas terras que foram declaradas nesse processo exatamente, né, da conjuntura e desafios, né, da vida dos povos indígenas. Então, eu sempre falo que a minha terra indígena também é uma das pontas, né, desse processo de luta do meu povo, que levou 47 anos para que o Estado brasileiro pudesse reconhecer minimamente o que nos deve. E eu sou coordenadora tesoureira, recentemente, em agosto, eleita da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que vem articulando né, os direitos, a defesa dos povos indígenas da Amazônia brasileira, mas que também não está só ligado na Amazônia, né? A gente sempre diz que os nossos desafios locais, regionais, elas não se resumem só para a região, elas refletem diretamente, né, para todas as regiões, apesar de que, com certeza, a gente vai focar mais nas nossas regiões, porque aqui está as representações de todas as regiões, acredito, Nordeste, Sul, Amazônia, né? Mas os desafios, né, maiores que a gente vem enfrentando enquanto Amazônia, né, o que a gente vem acompanhando muito, talvez o que tem sido mais evidente, mas que isso também não que seja menos importante nas outras regiões, né? Mas falar de conjuntura na Amazônia é falar sobre os grandes empreendimentos na Amazônia, né? Falar sobre as hidrelétricas, falar sobre povos isolados, falar sobre a diversidade, falar das extensões territoriais e falar do grandes ataques silencioso que vem ocorrendo na Amazônia, pela extensão territorial e pela camuflagem de todos esses atos que vêm acontecendo na região, né? Porque a Amazônia não é falar só daqueles povos que já estão contactados. Falar da Amazônia é muito além. É falar de povos que ainda hoje resistem muito mais do que às vezes, além das suas forças, para conseguir permanecer protegendo seus territórios. Então, nos últimos tempos, a Amazônia... não é que a Amazônia não tem sido um alvo de ataque desde o início, sempre foi, só que hoje ele está muito mais evidente
porque é um momento exatamente que nós, povos indígenas, nós, enquanto movimento indígena, a gente vem trazendo isso à tona para a sociedade, vem clamando para que a sociedade também veja, né, esse movimento como parte também da defesa da sua sobrevivência enquanto povos, enquanto a sociedade da Amazônia. Né? E falar também dos desafios, enquanto povo indígena, são vários. Né? Primeiro desafio é você continuar se mantendo enquanto povo que é. É um grande desafio hoje, né, neste país, é você sobreviver enquanto povo indígena, enquanto terra indígena, né, diante de vários ataques, né, que as nossas terras vêm sofrendo. E as nossas terras, não somente as nossas terras, ela é um alvo hoje, né, de ataques, porque quando se ataca uma terra indígena, não se ataca só o espaço territorial, porque para nós, povos indígenas, você atacar a nossa terra é você atacar a nossa vida. É você nos matar gradativamente quando você ataca, quando você constrói, né, as grandes hidrelétricas, quando você massacra nossos povos isolados, quando você assassina nossas lideranças, quando você contamina os rios. O ataque não é, quando se fala de um ataque às terras indígenas, ela não está no sentido de atacar só um espaço vazio, um espaço que não tem um sentido, porque a terra, para nós, é um outro sentido. A gente costuma sempre falar, né, que ela é a nossa vida, porque sem terra a gente não consegue permanecer defendendo tudo aquilo que hoje no país permanece enquanto patrimônio da sociedade. E quando a gente, né, manifesta, quando a gente vai à luta, a gente sempre costuma dizer que nós, povos indígenas, temos uma forma diferente de defender o que é nosso, o que toda a sociedade deveria fazer. A gente está defendendo não só a nossa casa, a gente está defendendo a casa de todos vocês aqui, a garantia de que todos vocês continuem respirando assim como nós, enquanto povo indígena. Então, a gente costuma dizer que a nossa luta não é isolada. A sociedade tem costume de ver grandes manifestações indígenas como um manifesto isolado, como um manifesto que aqueles povos estão querendo demais, continuam querendo terra, é muita terra para pouco índio, esses discursos, né, racistas que continuam tendo. Mas não tem consciência de que essas lutas, graças a essas lutas dos povos indígenas, que ainda conseguimos que todos nós, independente se é povo indígena, se não é, permaneçam, né, permaneçam com o direito de estar respirando. Então, os desafios hoje, não somente pelos ataques dos nossos territórios, mas os ataques dos nossos direitos que foram muito bravamente, né, conquistados pelas lideranças indígenas. Como disse, iniciou a fala do Paulo, falando sobre a Constituição de 88. Para que os nossos direitos fossem garantidos na Constituição de 88, desde 1500, as nossas lideranças vêm lutando para que isso minimamente fosse garantido. Então, hoje, o Estado brasileiro, que reconhece minimamente nossos direitos garantidos dentro da Constituição brasileira, não foi dado para nós. É resultado de uma resistência desde 1500. E a nossa luta, ela é desde 1500. Desde quando houve a invasão nessa terra? Desde quando começaram a atacar nossos direitos enquanto povos? Porque os nossos direitos, elas sempre existiram, independente de estar escrito num pedaço de papel. Essa forma de demonstrar que alguém tem direito a alguma coisa
são os dos Caraiuá, que a gente fala, né? Caraiuá, na minha língua, significa, né, o não indígena. O Caraiuá gosta muito de papel, mas ela não segue o que ela escreve. E nós seguimos o que nós determinamos enquanto lei, enquanto uma orientação para nossas vidas. Então, para a gente, né, os nossos direitos não é a partir de 88. Os nossos direitos é muito antes de 1500. Os nossos direitos pode não estar escrito num livro, né, num pedaço de papel de letras mortas. Elas sempre tiveram dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações, e sempre foram seguidos, respeitados, né, e que até hoje a gente resiste para que elas sejam, que permaneçam, né, enquanto direitos reconhecidos pela sociedade. E quando a gente fala, né, da resistência do nosso povo para continuar, né, enquanto povos que somos, porque nós não somos índios, né? Nós somos povos, vários povos. Eu sou cachuiana, ele é guarani, ele é terena. É falar também de quando a gente está trazendo, né, à tona essa diversidade, da resistência, né, enquanto povos que somos, para continuar na luta, para defender aquilo que está escrito lá, que vocês escreveram, não foi a gente que escreveu. A gente só lutou para que ela tivesse realmente garantido lá. E o nosso maior desafio hoje é para que continue escrito lá, porque hoje o movimento, né, dos ruralistas, dessas várias bancadas, a bancada BBB que a gente fala enquanto movimento indígena, é exatamente tirar aquelas letras que dizem que garante nossos direitos. E nós, enquanto movimento indígena, nós queremos deixar muito claro: ninguém nunca vai tirar os nossos direitos enquanto povos que somos, porque os nossos direitos eles estão muito além daquela escrita, e ela vem muito antes de 88.